Algo assim não pode funcionar se a população não quiser seguir isso. Mas a população segue isso com total cegueira à realidade. Porque agora as pessoas na Alemanha sentem que quando essa guerra chegar ao fim, quando se fizer um balanço e os custos forem contabilizados, até o último alemão comum vai perceber que o pouco que ele conseguiu economizar foi embora, porque os custos das destruições já foram estimados pelo lado ucraniano há um ano em 800 bilhões de dólares. A isso se somam os custos da reconstrução. Se a Ucrânia for admitida na União Europeia, esses custos serão compartilhados. O maior contribuinte líquido da União Europeia é a Alemanha. Assim, a maior parte dos custos recai sobre o contribuinte alemão. E devo dizer, todas essas conversas ocorreram com um senso de realidade sóbrio. Argumentativo, objetivo, amigável e respeitoso, guiado pela razão. Essas são qualidades que surgem das reflexões do iluminismo e que, evidentemente, correm o risco de se perder na Europa e na Alemanha. Os debates aqui estão cheios de russofobia, racismo e ressentimentos. As realidades na zona de guerra não são levadas em consideração e, evidentemente, também não interessam. Isso é encoberto por um moralismo que nada mais é do que um oportunismo mesquinho. Aqui você pode realmente conversar com os russos sobre questões da guerra e os problemas decorrentes dela. Você acabou de mencionar a russofobia. Nossa mídia frequentemente afirma que a Rússia está isolada, empobrecida e à beira do colapso. Isso corresponde à realidade? Aqui, obviamente, jornalistas e políticos vivem em um mundo de contos de fadas e sonhos. A Rússia não está isolada de forma alguma. Isso também foi demonstrado pela recepção dos 20 anos da Russia Today, público internacional de todo o mundo, da África, Ásia, Europa, poucos representantes dos Estados Unidos e da Alemanha. Isso também foi demonstrado pelo Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho. Lá estavam presentes 20.000 representantes, empresários, políticos e jornalistas de todo o mundo. Muito poucos da Europa e dos Estados Unidos. Quando olhamos para as sanções das 193 nações na Assembleia Geral das Nações Unidas, apenas 40 seguem as sanções ocidentais. Já incluía a Turquia nessa conta. 153 não fazem isso, mas seguem com boas relações diplomáticas e comerciais com a Rússia. Isso mostra a quase total perda de contato com a realidade no Ocidente. A situação na zona de guerra também não é retratada adequadamente pela imprensa de propaganda. O exército ucraniano está recuando, com poucas exceções, em uma linha de frente de 1.400 quilômetros. Em muitos trechos, a linha de frente mal se mantém. Os russos avançam lentamente. O objetivo da liderança militar russa não é conquistar território, mas sim a destruição do inimigo. Na filosofia militar, na Europa Ocidental, densamente povoada e apertada, sempre se trata de ganhos territoriais no pensamento dos militares. Isso é completamente diferente na Rússia. O espaço é uma variável tática. Deixa-se o inimigo avançar para dentro do espaço. Depois vem o período de lama, depois vem o período de geada, então fica mais difícil abastecer as linhas de suprimento. E aí vem o contra-ataque. A estratégia aqui é a mesma. E isso deve ser considerado tendo em vista que a liderança coletiva da Rússia tem esse objetivo. O período de lama, especialmente os Estados Unidos e os europeus, quase não têm mais relevância no pensamento russo, nem em trazer os Estados Unidos da América para negociações, naturalmente sob suas próprias condições.
Então, Sr. Bark, vou ser bem sincero com você. Nos últimos meses, eu meio que me afastei de todo esse conflito na Ucrânia, mentalmente, porque para mim parece que está tudo travado. São sempre as mesmas acusações, sempre a mesma narrativa lá fora. Donald Trump declarou recentemente que não acredita mais na vitória da Ucrânia. Donald Trump encontrou em Putin uma espécie de mentor, porque parece que ele está tendo dificuldades com ele. Talvez você pense, a culpa é dos de cima. O Estado cuida de mim. A administração Trump pode, é claro, recorrer à experiência do seu primeiro mandato, mas lá se entende como o conflito na Ucrânia é realmente complicado. E essa é uma lição que os políticos deveriam saber. E que eles vão aprender caso não queiram entender. É fácil entrar em uma guerra, mas é muito mais difícil sair dela. E é isso que estamos vendo agora. Existem forças poderosas interessadas em prolongar o conflito. Por exemplo, os ultranacionalistas e fascistas ucranianos que cercam Zelensky. Essas pessoas precisam da guerra. Para eles é um seguro de vida. Nos serviços de inteligência, nos aparelhos de segurança. No exército, eles perderiam o poder se a guerra acabasse. Os dias de Zelensky também estariam contados. Politicamente, com certeza, talvez até fisicamente. E isso torna tão difícil que, durante a guerra, as relações de poder mudam e, naturalmente, surgem desenvolvimentos que trazem à tona grupos completamente diferentes, que se agarram ao poder. Devemos sempre considerar isso ao tentar sair de um conflito. Em Anchorage, Alaska. No primeiro encontro entre Trump e Putin, o presidente russo deixou claro ao parceiro americano que só haverá paz se os interesses de segurança da Rússia forem levados em consideração. Putin disse isso em 2007 na Conferência de Segurança de Munique e ainda segue essa ideia. Todos poderiam ter sabido disso. Trump tenta levar isso em consideração, mas ele precisa se opor aos belicistas dentro do próprio governo. No Pentágono, no Departamento de Estado e, claro, também na CIA. Há forças poderosas, inclusive no parlamento, que querem prolongar a guerra. Por exemplo, o senador Lindsey Graham, que é um lobista da indústria de armamentos. Essa guerra também beneficia partes da economia americana, e elas fazem um forte lobby para prolongar o conflito. Isso é o que torna tudo tão complicado. E se surgir uma base de confiança entre os dois presidentes, e isso precisa acontecer, caso contrário, não será possível chegar a um acordo. Então, um vai explicar para o outro dos dois lados até onde você pode ir. E o outro vai dizer, a partir desse ponto vou ter sérios problemas com o meu próprio povo. Eles vão me derrubar. Você vai ter que ceder para mim. Aí o outro pergunta, e eu ganho o que com isso? Eu também estou sob pressão. Dos linha dura, por exemplo, no Kremlin, que também dizem, acabe logo com isso com um golpe forte, usando armas nucleares táticas. Eu também preciso controlar eles. E eles precisam se aproximar até o ponto em que ainda consigam manter o próprio aparato e, assim, a própria posição de poder estáveis. E esse é um processo difícil, que no momento está sendo realizado um pouco mais pelos chamados Sherben Abhas, ou seja, pelas pessoas, colaboradores, assistentes, que no momento estão preparando o encontro planejado em Budapeste. Você mencionou a guerra de desgaste. Quanto tempo Putin pode suportar? A OTAN só agora pensa em fornecer armas de longo alcance, os Tomahawks e assim por diante. Quero dizer, se vocês realmente se unirem agora e fornecerem armas de longo alcance, então, na minha opinião, Putin teria um problema relativamente grande para conseguir sustentar essa guerra de desgaste. Antes de viajar, ouvi em Frankfurt também de um dos principais políticos do FDP. Nós fornecemos armas de longo alcance Tomahawk. Com isso, destruímos as refinarias na Rússia e assim forçamos Putin a sentar-se à mesa de negociações. Isso também me foi confirmado em Moscou por várias fontes.
Mais da metade das refinarias russas estão atualmente paradas devido ao contínuo bombardeio de drones. Isso faz com que, em algumas regiões, o combustível tenha sido racionado. Por exemplo, cerca de 200 quilômetros a leste de Moscou, atualmente, os caminhões só conseguem 20 litros de diesel. Isso gera grande inquietação na população. Mas Putin pode aguentar essa guerra por muito tempo. Segundo minhas informações, os russos têm hoje 780 mil homens no Donbass. A logística está funcionando bem. Tecnologia antiga, tanques mais leves que também conseguem se mover agora nesse período de lama que está chegando. Um exército experiente em guerra. As rotas de abastecimento foram ampliadas. Eu vi isso pessoalmente no local. Foi a primeira coisa que fizeram lá. As ruas principais, as vias centrais, foram ampliadas para 4 faixas, para que o tráfego até a linha de frente pudesse acontecer normalmente. Na Rússia, a guerra chega nas regiões, menos nas metrópoles. As perdas são significativamente menores do que na Ucrânia. Pessoalmente, acredito que os russos perderam menos de 200 mil homens em combates. Isso já é ruim o suficiente. Mas foi confirmado para mim, nas minhas conversas, que as informações secretas do Estado-Maior ucraniano, que foram recentemente divulgadas, são bastante realistas. Elas indicam que os ucranianos perderam mais de 1,7 milhões de soldados ou estão desaparecidos. Isso é uma proporção de 1 para 10. Isso ocorre porque os russos têm cerca de 10 vezes mais artilharia, mísseis e agora drones. Há outro elemento que deve ser considerado aqui. O historiador militar Andriy Martyanov, um americano, aponta que os russos alcançaram os Estados Unidos na produção de materiais essenciais para a guerra, como alumínio e aço. E isso enquanto as capacidades de produção na União Europeia foram parcialmente reduzidas, sendo transferidas para países terceiros mais baratos. Há ainda outro elemento. Os russos, naturalmente, podem operar de forma autossuficiente em recursos. Eles têm tudo o que precisam em seu próprio país. A Rússia exporta produtos agrícolas e energia. E o último ponto é Pequim. Os chineses não têm interesse que a Rússia perca essa guerra. Eles não têm interesse em ter um estado fraco ou vários estados fracos ao norte que possam ser influenciados pelos Estados Unidos. E eles também precisam da Rússia como fornecedora de recursos. Voltando à declaração de Donald Trump, ele afirmou não acreditar mais na vitória da Ucrânia. Senhor Barth, essa é uma análise legítima. O senhor afirmou isso desde o início. Diversos estrategistas militares afirmam que a Ucrânia não tem chance contra a Rússia. Isso está sendo novamente rotulado como pró-Rússia pela mídia alemã. Por que eles insistem nessa narrativa? Aqui a cobertura da mídia, assim como grande parte da política, se enredou em sua própria insanidade. Quando ouço analistas americanos, eles falam abertamente que se deve imaginar a União Europeia e as principais forças dentro dela como um hospital psiquiátrico fechado. E já faz um ano que a revista Time explicou que até mesmo o governo Trump, no início da invasão russa em 2022, não acreditava que a Ucrânia pudesse vencer essa guerra. Apostou-se em uma chance através de uma abordagem tripla: fornecimento maciço de armas para a Ucrânia, guerra econômica por meio de sanções contra a Rússia e isolamento diplomático e político da Rússia,
Todas as 3 abordagens fracassaram, elas não levaram ao sucesso. O Ocidente só teve sucesso na guerra de propaganda contra sua própria população. A própria população na Alemanha realmente acredita que ainda tem uma chance nesta guerra, ou que o governo ainda teria uma chance nesta guerra. Qualquer taxista em Nova Delhi ou Colombo cairia na risada enquanto enfrenta o trânsito. Eles analisam esse conflito de forma mais sóbria que os funcionários das emissoras públicas europeias. E isso, é claro, tem a ver com o fato de que se enredaram nas próprias mentiras. Agora chegou o momento de admitir: estávamos errados. Em vez disso, continua-se com o mesmo discurso. Continuamos a incitar a guerra com o lema: que me importa o que eu disse ontem? E continuam fazendo promessas. E isso também se relaciona ao interesse deles na imprensa. Após o golpe no Maidan em 2020, repórteres críticos foram expulsos. Os meios de comunicação tradicionais saíram e muitos dos principais veículos retiraram suas equipes do Donbass, de modo que nem mesmo no local se tem uma noção de como as coisas realmente estão acontecendo lá. E isso seria necessário para poder sempre fazer uma verificação da realidade. Mas eles não fazem isso, eles repetem a propaganda da OTAN. Assim, mecanismos internos assumem um papel. Um colaborador freelancer que dissesse: eu preciso ir lá ver como é realmente. Ele não vai ser bem visto. Ele precisa esperar o contrato acabar ou parar de receber trabalhos. E assim continua porque o trabalho editorial é marcado por colaboradores freelancers, contratos temporários, contratos por tempo determinado. Todos eles buscam uma renovação de contrato e, naturalmente, seguem a linha do editor. Porque existe um privilégio do editor, ou seja, o editor determina a linha política da casa. Sim, e o editor está novamente reunido com os principais políticos e líderes empresariais. Nos mesmos restaurantes, nos mesmos clubes de golfe, nas mesmas sociedades como o Lions Club ou o Rotary, onde as pessoas combinam e tomam as reais decisões dessa democracia. Ou as pessoas se encontram em organizações transatlânticas, reunindo jornalistas, empresários e políticos de diferentes áreas em organizações como o German Marshall Fund e outras sociedades transatlânticas. E é daí que vem a impressão, a imposição de uma narrativa específica sobre a sociedade. E algo assim não pode funcionar se a população não quiser seguir isso. A população segue isso, mas em total seguirá a realidade. Porque agora as pessoas na Alemanha sentem quando essa guerra chega ao fim. E então tudo será colocado sob um ponto final. E os custos serão contabilizados. Então até o último alemão, Michel, percebe que o pouco que ele conseguiu economizar se foi. Pois os custos das destruições já foram estimados pelo lado ucraniano em 800 bilhões de dólares há um ano. Somam-se ainda os custos da reconstrução. Se a Ucrânia for admitida na União Europeia, esses custos serão compartilhados. O maior contribuinte líquido da União Europeia é a Alemanha. Assim, a maior parte dos custos recai sobre o contribuinte alemão. As pessoas fecham os olhos para isso e, por isso, depositam suas esperanças naquela pequena faixa prateada no horizonte, que talvez ainda seja possível arrancar uma parte da Ucrânia, mas como seria essa parte? Suponhamos que a Ucrânia seja dividida, as áreas atualmente ocupadas pela Rússia permaneceriam com a Rússia. O restante vai para a Polônia ou, eventualmente, será integrado à União Europeia a longo prazo. Então, a maior parte dos recursos dos fundos agrícolas e de coesão da União Europeia iria para a Ucrânia e não mais para a Polônia ou Romênia. Ao mesmo tempo, a agricultura ucraniana é verticalmente integrada.
Isso mostra que empresas agrícolas globais e investidores compraram terras de solo preto extremamente férteis. Eles fornecem tudo, desde as sementes até o produto final, que depois chega ao consumidor final. Refere-se ao controle da cadeia alimentar. E isso significaria que toda a Europa empobreceria e toda a agricultura europeia seria arruinada, porque nenhum agricultor na França, Alemanha ou Itália consegue produzir a preços tão baixos quanto os grandes latifundiários e investidores financeiros na Ucrânia conseguem. E, naturalmente, Friedrich Merz age de forma totalmente lógica dentro desse sistema quando diz: o que é bom para a BlackRock também é bom para mim. Sua aposentadoria talvez esteja, em parte, com seu antigo empregador, na forma de um pacote de ações. Por que esse homem iria se prejudicar? Mas é isso que ele faz. Na minha opinião, ele está causando de forma previsível um grande dano às pessoas na Alemanha.